Eu vou falar aqui sobre família hoje à noite, e o texto básico que eu vou usar para poder conversar com os irmãos é o Salmo de número 1. Então, se você puder abrir sua Bíblia aí, no Salmo 1, a ideia aqui, queridos, é como que nós podemos construir uma família que adora a Deus junta. Essa é a ideia. Porque a família, irmão, é o seguinte, a família é vida ao vivo, né? Mora pecador lá na sua casa ou não? Ou só mora anjo lá? Mora uns pecadores lá? Mora, lá em casa também. Nós somos limitados, né? Nós temos os nossos limites. Os nossos filhos, os filhos de vocês estão criando asinha, virando anjo cada vez mais? Ou não? É igual lá em casa então também, os meninos é tenso. Bom, o que acontece? Pecadores habitam casas formadas por crentes, porque os crentes continuam sendo pecadores. Qual é a grande boa notícia? A boa notícia é que alguém que nunca pecou, alguém que venceu o pecado e a morte, alguém que nos dá condição para viver uma vida santa, também habita naquela casa, que é o Senhor Jesus. Por isso, o Senhor Jesus nos ajuda a construir uma família conectada com Deus, e uma família que vai bem em nome de Jesus, e uma família que aguenta o tranco de viver e que vive bem para a glória de Deus. Amém, irmãos? Como é que foi aí na pandemia? Ficar junto em casa? Benção, irmão? É? Mais ou menos, né? Uma benção, às vezes sim. Às vezes a mulher ora e fala, mas esse homem não vai trabalhar mesmo, ele vai ficar aqui. Não vai ter jeito, ele vai ficar aqui mesmo. Tinha uma família lá na igreja que os dois ficaram de home office, os dois trabalhando em casa, com 2 filhos. O filho mais jovem com 2 anos de idade, pensa no menino, aquela pilha Duracell que não acaba. Um apartamento de 70 metros quadrados, 2 filhos, e o marido e a mulher trabalhando junto em casa o dia inteiro. Ô irmão, tem hora que dá vontade de sair correndo. Você fala, gente, eu vou sair correndo sem destino, para onde que eu vou? Que não tem para onde fugir. A pandemia, irmãos, a pandemia, eu estava lendo sobre os pais no deserto. Você sabe o que essa pandemia fez conosco? Ela revelou os monstros que habitam o nosso coração. Ele estava tudo lá escondidinho, ó, a correria do dia a dia, escondendo. Quando a gente parou, quando a gente olhou um para o outro, quando ficou todo mundo em casa, começou o monstrinho colocar a cabeça para fora e o negócio foi tenso, irmão. Não sei como é que foi lá na sua casa ou como é que tem sido, mas a pandemia para algumas pessoas foi uma grande luta, para outros foi uma grande redescoberta, para outros foi um grande aprendizado, para outros foi uma grande alegria, para outros uma grande provação. Teve gente que passou por morte de entes queridos nessa pandemia, e além do isolamento, além de tudo, ainda está lidando com o luto, com coisas muito sérias. Então, a conversa hoje aqui é para ajustar a família, ok? A conversa hoje aqui é para a gente poder ouvir da palavra de Deus como ter uma família que, mesmo diante do sofrimento, consegue adorar a Deus. Consegue não endoidar todo mundo junto lá dentro de casa. Consegue glorificar ao Senhor. Quem é que está falando com você aqui? Bom, meu nome é Juliano, eu sou pastor faz bastante tempo. Eu sou casado com a mesma esposa, com a Ana Paula, há 24 anos, e nós temos 3 filhos. Um com 19 anos, o Paulo, que está indo para o 3º ano do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. O Paulinho, que tocou aqui quando era menino aqui, não sei se vocês lembram, a primeira vez que a gente veio aqui, já está indo para o 3º ano, daqui 2 anos é Reverendo Paulo. Eu fico olhando para ele, hoje eu brinco com ele, chamo ele de Reverendo Júnior. Ô, Reverendo Júnior. Reverendo Júnior. O Paulo com 19 anos, a Laura que fez 18 anos essa quinta-feira, e o Davi com 15 anos. Então, nós somos pais que já passaram pela fase de ter os filhos criança, adolescente, e agora temos um homem
que vai fazer 20 anos, morando em casa, né? Só estou esperando agora a próxima fase, que é a top, que é quando os meninos casam, vai formar a família deles. Amém, irmãos? É bênção demais. Ó, glória a Deus. A mãe sofre, mas para o pai é uma bênção. E eu já quero ver meus netinhos. Já estou nessa fase, pastor. Né? Daqui a pouquinho, quero ver meus netos, quero viver para brincar com eles. E para. Diz que neto é filho com açúcar, né? Eu quero que venha com açúcar, nada diet. Eu quero que seja melado, uma coisa boa para a glória de Deus. Então é isso. A minha palavra hoje é para trazer esperança para você. A minha palavra hoje é para falar sério com você também. A minha palavra hoje vai mexer um pouquinho com você, eu quero, em nome de Jesus, e leve você a tomar uma decisão, né? Então eu vou falar a partir deste contexto de vida que eu acabei de dizer para vocês, ok? De um pastor, de um marido que tem 24 anos de casado, de um pai que tem filhos nessa fase e de um pastor que já é pastor há bastante tempo. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos todo mundo junto esse? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e... Oh, que gente boa essa, hein? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos ler essa frase de novo? E tudo... Não é bom ser uma pessoa assim? E tudo quanto faz é bem sucedido. É possível isso, pastor? Claro que é possível. E tudo, não é a Bíblia que está dizendo? Nós vamos chegar lá. E tudo quanto faz é bem sucedido. Guarda isso aí, tá bom? Os ímpios não são assim. São, porém, como palha, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Senhor Deus, é a Tua palavra. Eu quero te pedir, ó Pai, que essa palavra santa, essa palavra que não erra o alvo nunca, esta palavra que vem para transformar as nossas vidas e revelar Cristo, possa falar aos nossos corações, ó Pai. Que os teus filhos aqui presentes possam ouvir o consolo e a voz de Cristo Jesus. Não a voz de um pecador, a voz de um homem finito como eu sei dos meus limites, e eu preciso tanto do Senhor, ó Pai. Eu preciso que o Senhor fale com o teu povo nessa noite, Pai. Que o Senhor derrame a tua palavra e que ao sair daqui, Pai, os teus filhos se lembrem da voz de Jesus, ó Pai. E que o Senhor possa falar ao coração, principalmente daqueles que estão necessitados e precisando ouvir a tua palavra. Derrama aqui sobre nós, de um momento agradável, diante da palavra do Senhor, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Primeiro, uma casa cristã, um lar cristão, uma família ajustada, um casamento ajustado, uma família, pai, mãe e filhos, que conseguem adorar a Deus juntos, eles precisam ter bem claro qual é o papel de cada um em casa. O que a Bíblia fala sobre cada um em casa. Bom, então eu quero começar do jeitinho que eu falei para vocês que eu ia falar, falando sobre a masculinidade cristã. Depois eu vou falar sobre a feminilidade cristã. E depois eu vou falar sobre como essa família de homens de Deus e de mulheres de Deus, quais são os sinais desta família que consegue adorar a Deus junta, ok? Então vamos lá. Primeiro, a masculinidade cristã. Qual é o modelo da masculinidade na Bíblia? O modelo da masculinidade na palavra de Deus é Cristo. Cristo é
o Deus te pague, querido. Eu estou morrendo de sede aqui. Glória a Deus. Aleluia. Bom, o modelo da masculinidade, você vê que a voz até melhorou? O modelo da masculinidade bíblica é Cristo. E quais são as características de Jesus que todo homem deve ter? Eu separei algumas. Isso é uma parte temática do sermão. Quais são algumas características da masculinidade de Cristo que você, homem, deve ter? Em primeiro lugar, todo homem, ele é marcado pela sua coragem. Um homem cristão é um homem que tem coragem. A coragem é a marca fundamental da masculinidade. É sério, pastor? É sério. A coragem é a marca fundamental da masculinidade. Um homem corajoso, não porque ele é bravo, mas porque ele tem coragem de fazer o que é certo. Ele tem coragem para manter o caminho além dos seus sentimentos, dos seus medos e das dúvidas que ele tem. Coragem para fazer o que é certo, sendo quieto, firme e enfrentando toda a contrariedade, todo o antagonismo, porque ele está totalmente persistente em um alvo. Qual é o alvo de um homem de Deus? O alvo de um homem de Deus é ser parecido com Jesus. E para ser parecido com Jesus, este homem tem que ter coragem. Você acha que Jesus é corajoso? Jesus venceu a tentação que o primeiro Adão sucumbiu. Se o primeiro Adão perdeu a batalha para Satanás no Éden, no deserto, Jesus ganhou a batalha de Satanás. No Éden, Adão tinha todos os recursos. Tinha comida, tinha água, tinha beleza. A palavra do Senhor diz que o Éden é o mais belo jardim que já existiu na terra. Adão tinha todas as condições para viver com todos os recursos possíveis, e ele perde a batalha para Satanás no Éden. Jesus, há 40 dias com fome, sem comer nada, sem beber nada, vence Satanás no deserto. Satanás ardilosamente tenta Jesus em todo o seu ministério. A Bíblia diz que desde o começo, os fariseus, os saduceus, tentaram matar Jesus e ele corajosamente enfrentou. Ele enfrentou Satanás, ele enfrentou os demônios, ele enfrentou os hipócritas, ele enfrentou a humanidade pecadora e essa separação de Deus. Você imagina no tamanho do colosso que é a luta de Cristo? E ele corajosamente, no Getsêmani, enfrenta a si mesmo e vai para a cruz. Então a marca de um homem de Deus, fundamental, é a coragem. Porque assim como a história permanece fundamentada no caráter de Cristo, uma casa permanece firme quando o marido é firme com Deus. Você pode prestar atenção. Você pode prestar atenção no que eu vou te falar agora. É muito comum você ver mulheres que se convertem e elas vêm para a igreja, sem o marido. Sem o marido. Mas é muito mais raro você ver um homem convertido sem a mulher na igreja. Porque quando um homem se converte, a tendência é que ele traga a sua casa para a casa do Senhor. Um homem de coragem. Um homem de coragem, que faz o que é certo, que enfrenta a oposição, que enfrenta a inimizade. Jesus nunca negociou o propósito de Deus por nada. Por isso, um homem de Deus, ele precisa ter a coragem de não negociar a sua vida com Deus. Faz sentido até aqui, queridos? Amém? Amém, homens?
Que mais? A segunda característica de um homem, segundo a Bíblia, é a força. Um homem precisa ter coragem e um homem precisa ter força. Força para quê, pastor? Força para suportar as tentações. Note que Sansão foi o homem mais forte da Bíblia, mas nem toda a sua força foi capaz de sustentá-lo contra a tentação. Ele sucumbiu à tentação, mesmo o homem mais forte do mundo. Que força, portanto, é essa? Esta é a força que vem de Deus, para que o homem possa imitar o caráter de Jesus e permanecer firme. O homem pode ser fraco, mas em Cristo ele encontra a sua força. E como a força de um homem se expressa? Como que você vê um homem firme e diz: ali vai um homem firme, firme na sua batalha? Quando você vê nele a sua postura contra a tentação. Esse é um homem firme com Deus. Ele tem postura contra o tentador e contra a tentação. Um homem firme é um homem que persiste em fazer a vontade de Deus. Um homem firme, que tem força em Deus, é um homem que você olha para ele e você não vê pecado na vida dele. Você não vê pecado na vida dele. Porque ele luta contra o pecado. Ele gasta energia para lutar contra o pecado, para se perceber, para se conhecer. Calvino vai dizer que a gente conhece de Deus o tanto que a gente conhece da gente mesmo. Portanto, um homem forte em Jesus, ele conhece as suas fraquezas, ele sabe que é fraco, e ele precisa buscar a força em Deus. Por isso ele permanece firme. Isso é um homem de coragem. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Você tem que pôr limite na vida do seu filho? Você tem que pôr limite na vida do seu filho. Você tem que andar em santidade? Você tem que andar em santidade. Você tem que lutar contra o pecado? Você tem que lutar contra o pecado. Você tem que correr para sustentar a sua casa? Você tem que correr para sustentar a sua casa. Você tem que estar pronto para aconselhar a sua esposa e os seus filhos? Você tem que estar pronto. Você não está pronto? Você tem que ter coragem. Você tem que buscar a sua força em Deus, porque essas são marcas da masculinidade cristã. Terceiro, um homem de Deus, ele tem domínio próprio. Um homem de Deus tem domínio próprio. A verdadeira masculinidade é ter domínio próprio diante dos detalhes da vida. Pergunto para você, é fácil ter domínio próprio? É fácil, hein, homens? É fácil no trânsito, é fácil no trabalho, é fácil com um filho. Quem aqui nunca estourou com um filho e depois pensou não devia ter estourado? Quem aqui nunca estourou com a esposa e depois falou: oh, meu bem, exagerei? Ou é só lá em casa que acontece isso? É tenso, irmão. Um homem parecido com Jesus, ele desenvolve a característica do domínio próprio. Domínio próprio você aprende. Marca isso. Domínio próprio você aprende. Você é treinado. E se você começar a orar a Deus, Deus, me dá domínio próprio. Você sabe como é que Deus vai te dar domínio próprio? Te dando situações para testar o seu coração, meu irmão. Aí que você vai ver, essa é uma oração perigosa. Você quer ver uma oração perigosa? É essa. Deus, me dá domínio próprio. Deus vai dar a situação. É treinando que a gente aprende a ter domínio próprio. Capacidade de decidir, de entender a situação, de discernir o próprio coração. Domínio próprio é controlar todas as coisas da vida para a glória de Deus. Isso é um homem que tem domínio próprio. Um homem em Cristo, ele sempre irá controlar o seu temperamento, ele vai sempre controlar a sua força, ele vai sempre controlar a sua coragem.
com a força que vem de Deus. Lembra, o domínio não vem de você, ele vem de Deus. É Deus quem derrama temperança no seu coração. Jesus teve todos os seus temperamentos completamente dominados. Você sabe o que é ter domínio próprio? É não ser movido pela raiva. Você quer ver um homem que tem domínio próprio? Ele não é um vulcão. Ele é um lago. Um lago sereno. A situação está pegando fogo. E o homem de Deus? Oi? Tranquilo. Esse homem que tem domínio próprio, ele começa a perceber que na hora que as coisas apertam, a esposa vem para ele, os filhos vêm para ele, os amigos vêm para ele, a liderança da igreja vem para ele, porque ele não se apavora diante das situações. Ele tem domínio de si mesmo. Ele não age pela raiva, ele não age pela inveja, ele não age pelo impulso, ele não age pela irritação. Todo homem gosta de 3 coisas. Todo homem gosta de controlar as coisas. Todo homem, viu? Inclusive eu aqui que estou falando. Eu sou homem também, só para te explicar. Porque hoje em dia tem que falar, né? Tem que dar as definidas, né, pastor? Todo homem gosta de controlar as coisas. E quando ele perde o controle, você sabe o que ele fica? Aterrorizado. Você quer ver um homem bravo? É quando ele perde o controle da situação. Todo homem é meio irritado por natureza. Todo homem é meio zangado. Todo homem gosta de controlar, ele é meio irritado, e o egoísmo dele faz ele ficar zangado, porque ele quer as coisas do jeito dele. Isso é da masculinidade da cultura. Todo homem de Deus não é assim. Um homem de Deus é piedoso. Um homem de Deus tem coragem para seguir a Cristo. Um homem de Deus tem a força contra a tentação, porque ele está em Cristo. Um homem de Deus é manso, porque tem domínio próprio. Jesus nunca perdeu a paciência, nunca falou asperamente, nunca demonstrou inveja, nunca demonstrou mágoa, nunca demonstrou ressentimento, nunca perdeu a calma. Na tempestade, os discípulos estão pensando que vão morrer, estão apavorados, e Jesus está dormindo no barco. Tá bom, homem? Para você? Dormindo. E a tempestade, e ele calmo. Domínio próprio. Ah, pastor, mas eu não consigo. Começa a orar a Deus. Fala, Deus, me dá domínio próprio. E presta atenção, que você vai ter muita oportunidade para colocar isso em prática. Viu? Outra característica para os homens. O homem de Deus, que tem a sua masculinidade em Cristo, ele tem domínio sobre o sofrimento. Ele não se apavora diante do sofrimento. Isso é um homem de Deus. No Getsemane, irmãos, Jesus suou sangue. Jesus sabia do peso da cruz, do preço que estava para ser pago na cruz. Nenhum ser humano poderia suportar a dor que Jesus sofreu no Getsemane. E mesmo diante de toda a angústia, Jesus ora, que seja, Senhor, a tua vontade e não a minha. Ali Jesus demonstrou a vitória do segundo Adão. O primeiro Adão sucumbe à tentação da serpente e de Eva. Eles caem juntos. O segundo Adão, ele vence, porque submete a sua vontade à vontade de Deus. E permanece firme diante do sofrimento. Perceba, Jesus não murmurou, Jesus não se desesperou, Jesus não perdeu a calma diante dos maiores sofrimentos que um ser humano pudesse enfrentar. Domínio sobre o sofrimento.
Os homens precisam aprender a suportar os sofrimentos da maneira correta, imitando Jesus. Pergunto para vocês, irmãos, homens, é simples isso que eu estou falando ou não? Não é. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da ajuda de Deus. Porque às vezes o homem não entende o sofrimento da esposa, não entende o sofrimento do filho. Tem pai que nem sabe o que passa na cabeça do filho, porque não tem paciência de conversar com o filho. E quando o filho abre o sofrimento, ele desespera. Quando um filho abre um pecado para o pai fica apavorado. Não, fala com a sua mãe, pelo amor de Deus, essas coisas, esse é assunto com a mãe. Ele não consegue suportar o sofrimento com paciência. E entender que do outro lado da muralha, do outro lado da tempestade, do outro lado da luta, está a graça e o amor do Senhor. Mas é preciso passar esse sofrimento tendo domínio de si mesmo. Amém, queridos? Esse homem, então, estou descrevendo um homem de Deus aqui. Ele tem coragem, força, domínio próprio, domínio sobre o sofrimento. O que é que vai ser expresso no caráter deste homem de Deus? O que é que vai ser visto na vida desse homem de Deus? O que é visível é o amor. Ele se torna um homem amoroso. Você sabe do que nós precisamos hoje? Nós precisamos de homens piedosos. Nós precisamos de homens amorosos em Cristo Jesus, que são firmes para colocar o limite, que são corajosos para enfrentar o pecado, que se mantêm firmes na tempestade, mas quando falam, são cheios de amor e piedade. É isso que vaza do caráter de Jesus, generosidade. Jesus doou tudo na cruz. Pilatos não encontrou falta alguma em Cristo. Leia os evangelhos e perceba que com todas as pessoas Jesus foi gentil, Jesus foi paciente. Lembra do episódio da filha de Jairo ou não? Jairo está desesperado, Jesus está caminhando para curar a sua filha, no meio do caminho ele é interrompido. Uma mulher com fluxo de sangue toca as vestes de Jesus, e o que Jesus faz? Ele para tudo, atende a mulher, prega o evangelho para a mulher, cura a mulher. Agora não dá mais tempo, a filha de Jairo morreu, pare de incomodar o mestre. Jesus fala, é interessantíssimo o poder de Jesus. Ela apenas dorme. E ele vai para a casa de Jairo e continua pacientemente. Quando ele chega na casa de Jairo, desespero, choro. Por que você está vindo agora? É a mesma coisa quando ele chega na casa de Marta e Maria, Lázaro já morreu. É a mesma coisa quando ele chega na casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente. É todo um ambiente desesperador, e a presença de Jesus traz gentileza, traz paz, traz a presença de Deus. Um homem de Deus, quando ele chega num lugar, o lugar muda, irmãos. Um homem de Deus, ele traz consigo o peso da presença de Deus. Esse é um marido, esse é um pai, esse é um amigo, que no meio da tempestade é gentil, é paciente, que não perde a calma, que não desespera, porque ele está em Deus. Jesus amou os seres humanos, não porque ele viu algo bom nos seres humanos, mas Jesus amou os seres humanos por desejar que eles ficassem bem. Um homem de Deus, ele não é bom quando as pessoas fazem alguma coisa para ele. Mas ele é bom porque ele deseja que as outras pessoas sejam melhores. Olha que coisa fantástica. Vou falar essa frase de novo que ela é boa. Ele não é bom porque fizeram alguma coisa boa para ele. Mas ele é bom porque ele deseja que as outras pessoas sejam melhores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Maridos, olhem para mim aqui. Se você melhorar,
a sua casa vai melhorar muito. Se você tomar a decisão de fazer isso aqui que eu estou falando, a sua casa vai melhorar muito. Seu casamento vai melhorar muito. Você vai descobrir coisas que você não sabe, porque você está ocupado demais vivendo uma masculinidade longe de Cristo. Você vai descobrir feliz com a sua esposa, com seus filhos, e você vai descobrir que você é o sacerdote da sua casa. E o que é ser o sacerdote da sua casa? É isso aqui, é ser um homem de Deus. Amoroso, gentil, parecido com Jesus, que tem coragem para fazer o que é certo, que busca força em Deus, que tem domínio próprio, que não se apavora diante do sofrimento e que tem a capacidade de continuar sendo amoroso, independente de qualquer situação. O amor é a marca de um homem de Deus. Esse homem vive o ensino de Jesus na prática. É de homens assim que o mundo precisa. É de homens assim que o mundo precisa. Deixa eu te dar uma notícia. Não é fácil ser um homem de Deus. É por isso que não tem muitos. Não é fácil. Não é fácil ser um homem de Deus. Você precisa da ajuda de Jesus. E você vai precisar levar você muito a sério. Muito a sério. A Bíblia diz que Paulo esmurrava a própria carne, lutando contra si mesmo. Essa é uma luta do homem contra si mesmo. Muitas decisões devem ser tomadas a partir da decisão básica que o homem em Cristo precisa tomar de glorificar a Deus. E o que é glorificar a Deus? É lutar constantemente contra o pecado, é permanecer em constante disciplina, é negar a si mesmo e é seguir o ensino de Jesus com a ajuda de Jesus. Você é um homem de Deus. Amém, queridos? Enquanto você não tomar essa decisão, você não vai experimentar a próxima fase. Qual é a próxima fase? É Deus te dando oportunidade para você ter cada uma dessas características. É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas com a ajuda de Jesus, nós podemos ser homens melhores. Amém, queridos? Eu não ouvi um amém dos homens. Amém? Amém. Vamos lá, homarada. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mulheres. O que é uma mulher de Deus? Famílias de Deus são formadas por homens de Deus e por mulheres de Deus. Às vezes a gente pensa assim, geralmente, isso é o pensamento não dito na igreja, que as mulheres são mais crentes que os homens. É ou não é verdade? Não fica um negócio no ar assim? Você vai em reunião de oração, só tem mulher. Você vai não sei o que lá, só tem mulher. Quem trabalha na igreja é a SAF. Quem não sei o que lá é a mulherada que reúne e pá! É ou não é, pastor? Às vezes a mulherada abraça a causa e vai para cima. Então dá a impressão que as mulheres são mais crentes do que os homens. Às vezes eu acho que é mesmo. Às vezes eu acho que os homens estão um passo atrás. A gente demora um pouquinho mais para entender. O homem demora um pouquinho mais para entender, né? Às vezes o homem chega em casa e fala assim, meu bem, você sabe que eu vou mudar tal coisa? Fulano falou comigo e eu preciso mudar. O que a mulher fala? Faz 30 anos que eu falo a mesma coisa para você. Agora o fulano fala, às vezes ele precisa de um... O Tico precisa encontrar o Teco, entendeu? E a irmã está falando lá faz tempo e não muda. É verdade. Eu não tenho uma lista assim para falar sobre as mulheres, não. Mas eu quero falar sobre a verdadeira feminilidade. A feminilidade cristã. Se o homem, presta atenção, se o homem precisa ser esse sacerdote da casa, você já percebeu que eu bebo água, né, querido? Se um homem precisa ser o sacerdote da casa, onde está o papel da mulher? A mulher de Deus, como é que é? Vamos lá, 1 Pedro 3, de 3 a 6. Que a beleza de vocês... Para. Que a beleza já define muito sobre a mulher.
Desde Adão. Aí sim, em Deus. Aí sim, em Deus. A mulher, ela tem em si a sua beleza. Deus define a mulher como bela. Ok? Mas onde está essa beleza? Essa é a pergunta. Onde está a beleza da mulher? Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelos, e joias, e ouros, e vestidos finos. Irmãos, Pedro está falando do que ele via naquela época. Hoje em dia, eu poderia dizer que a beleza de vocês não esteja na L'Oréal, na Sephora, na MAC, no cílio postiço, na chapinha, não esteja no alisamento permanente, não esteja no salão de beleza, não esteja no tratamento de massagem, não esteja na academia, não esteja na melhor roupa do shopping, não esteja no exterior. É o que ele está observando na cultura na época. E Pedro está dizendo, essa beleza exterior existe, mas ela não é permanente. Por isso não deve ser aí que você deve gastar a sua maior energia. Eu estou dizendo aqui que as mulheres não devem se cuidar? Absolutamente. Ô irmã, amém. Faz o que você achar que deve fazer com a sua beleza cosmética, o que te faz bem, mas não deve ser aí a sua ansiedade, a sua angústia, ou o maior investimento do seu tempo. Eu acho que é da mulher se cuidar. Você fica passando creme todo dia, pastor? Fica? Creme para isso, para aquilo outro? Nem sabe que existe. Homem nem sabe que existe essas coisas. Eu, antes de casar, nem shampoo eu usava. Eu lavava o cabelo com sabonete. Minha esposa que me ensinou. Isso aqui, shampoo, você tem que lavar o cabelo. É que isso aqui, esse aqui é tal. Aula de higiene, eu tive que ter aula desses negócios aí com a minha esposa. Porque o homem é um ser que não é muito ligado nisso. A mulher não, é o tempo todo, ela sabe fazer a unha, ela faz a depilação, não sei o que lá, é a sobrancelha que tem que alinhar. Meu Deus, é muito detalhe. É muito detalhe. É normal, mas não deve ser aí o investimento da vida da mulher. A feminilidade se expressa em outros atributos bíblicos. Apesar destes primeiros atributos que eu disse, quando vividos em Cristo, são saudáveis. Quando que não é saudável? Quando a mulher pensa que ser mulher é só isso. Aí ela vai investir tudo no que é exterior e vai se tornar uma mulher fútil. Vai se tornar uma mulher fútil e consumista. Porque não tem fim. O mundo da cosmética não tem fim. Você termina um nível, vai outro nível. Aí você compra os cremes da Nivea, aí não dá mais. Você começa a comprar os cremes da L'Oréal, que é um pouquinho mais caro. Aí você vê que não. Aí você começa a dar L'Occitane, que uma latinha diz aqui é 600 pau. Você fala, é esse creme aqui que vai... Não tem fundo, irmãs. É ou não é verdade? Não tem fundo. Onde está a beleza da mulher? Pedro fala que ela esteja no seu interior. Ei, coisa boa! Que a beleza da irmã não esteja no seu exterior, mas que esteja no seu interior, uma beleza permanente. Olha que coisa fantástica, irmãs. Tem como ser bonita para sempre. Olha a notícia que eu estou te dando aqui hoje. Tem como permanecer linda para sempre. Como? Como? Quando ela está vestida de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Uma mulher, irmãs, presta atenção no que eu vou dizer agora, que eu vou te dar uma dica de ouro. Essa aqui é a pérola, é a dica de ouro para as irmãs. Irmãzinhas do meu coração. Irmãzinhas do meu coração,
Se você fosse minha irmã mais nova, eu ia falar o seguinte para você. Tudo o que tem dentro de você, quando está em Deus, precisa vir para fora em duas características só. Que você seja mansa e que você seja tranquila. Que você seja mansa e que você seja tranquila. Vou perguntar para as irmãs. É fácil isso, irmã? É tenso. É tenso. Permanecer tranquila. Permanecer em mansidão. É muito difícil. É muito complicado. Você sabia? Pedro vai dizer que é a mulher que santifica a casa. Você sabia disso ou não? O homem é o sacerdote da casa. O homem é o que conduz a casa espiritualmente. Lembra lá? Coragem, força, domínio próprio, domínio sobre o sofrimento, amoroso. A mulher é o quê? Mansa e tranquila. Olha que linda mulher. Ela é mansa e tranquila. A casa está pegando fogo. Ela quer arrancar a orelha do menino. Ela quer pegar o marido pelo pescoço. Ela quer jogar um pela janela. Mas ela permanece mansa e tranquila. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo. Deus tratou o seu coração. Deus tratou a sua vida. A mulher santifica o lar. A mulher ganha o marido pelo seu testemunho. Então vou te dar uma dica. Vou até tomar uma água aqui. A mulher é responsável pelo clima da casa. Pegou aí, irmã? O clima da casa é com você. Uma casa que grita muito, é que a mãe grita muito. Uma casa que é super organizada, tipo loja de shopping, tudo em degradê, branco com branco, amarelo com amarelo, tudo certinho, tudo no lugar, é que a mulher é organizada demais. O marido tira o sapato na porta e ela fala, ei, aí não, lá. É tenso, irmão. A casa vira um negócio. Volta aqui. Quem fez xixi aqui, último aqui, pode vir limpar. Eu não sou empregada de ninguém. Já viu isso em algum filme ou não? Ao vivo? É? Uma casa muito tranquila, é porque a mulher é muito tranquila. Uma casa muito alegre, é porque a mulher é muito alegre. Uma casa que está sempre cheia de gente, é que a mulher é hospitaleira, ela gosta de receber pessoas. Uma casa que não vai ninguém, é que a mulher não gosta que vai ninguém na casa dela. O marido pode querer, o marido compra a churrasqueira. Meu bem, vamos fazer um churrasco. Meu bem, vamos chamar os fulano. Meu bem, podia vir o Beltrano aqui. Ela fala, não. E quer ver? Não vai ninguém lá. É a mulher que é o clima da casa. Homem, conforme o seu amigo, você sabe quem que vai ser seu amigo? Os maridos das amigas dela. Você pode fazer amizade com os caras, porque é elas que ela vai convidar para ir na sua casa. As amigas. Então, você não gosta muito do cara, você vai dando um jeito de ficar amigo dele, porque é esses aí que vão frequentar a sua casa. E tem jeito de mudar isso? Não. Não tem. Porque é bíblico, a mulher que dá o clima da casa. Uma casa cheia de menininhos, os amigos que vêm, é que a mãe gosta de receber. Tem mãe que fala para o filho, some, não quero ninguém aqui em casa. Não vai ninguém lá em casa, acabou. Então essa mulher, que é uma mulher de Deus, ela precisa ter o seu temperamento tratado. E quando ela é uma mulher de Deus, você sabe o que vem para fora? Mansidão e tranquilidade. Essa mulher, ela ajusta a casa dela. Ela ajusta, ela coloca a casa no lugar. Olha que casamento bonito. Um homem de Deus, calmo, nem a música, né? Calmo, sereno e tranquilo. Um homem de Deus, firme. O barco está pegando fogo, estamos desempregados, está difícil, deu o negócio do Covid, e o homem está tranquilo. Não, meu bem, nós vamos orar, Deus vai dar um jeito, o Senhor vai abrir uma porta. Ele está lá igual Abraão,
Deus proverá. Deus proverá, meu bem. Fica tranquilo, é um homem de oração, é um homem que tem domínio próprio. Aí a esposa dele, ao invés de ser uma mulher desesperada, ansiosa, cosmética, toda querendo ser a bonitona, ela é uma mulher mansa e tranquila. Ó que casamento que deu certo. É ou não é? Você vê dando errado esse casamento? Jamais. Jamais. Mas como que vai fazer isso, irmã? Dá uma olhada no texto, volta lá. Pois foi assim também que no passado costumavam a se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Do que eu quero aproveitar esse versículo aqui? Irmãs mais novas, vocês precisam olhar para as mães da igreja e imitar as mães da igreja. Resolveu o problema. Vocês precisam olhar para santas mulheres, ler biografias de santas mulheres, ler a história de santas mulheres na palavra de Deus e imitar. Pronto. Aí está a sua feminilidade. Mais simples do que você imaginava, não é verdade? Mas mais complicado do que você poderia pensar, porque isso mexe com toda a sua estrutura, isso mexe com você, mas te dá esperança. Há como ser bela para sempre, espírito manso e tranquilo diante do Senhor. Outro texto para as irmãs, Tito, no capítulo 2, os versículos 3 a 5. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, parou aqui, mulheres idosas. Esse é um negócio que as irmãs têm dificuldade, mulheres idosas. Idoso é uma palavra, não tem ministério do idoso, né? O pessoal fala ter a melhor idade. A melhor idade. Não é a melhor idade. Não é. É só uma idade. Igual qualquer outra. Entendeu? O sujeito tem 20, 30, 40, 50, 60, 70. Às vezes é melhor ter 70 do que 20. Às vezes é melhor ter 20 do que 70. Depende da situação. Depende do momento. É só uma idade. O que é mulher idosa aqui? Mulher idosa aqui, no original, é mulher mais experiente. É só isso. O texto está falando de mulheres que são casadas, que talvez tenham filhos, filhos adolescentes ou filhos que já cresceram, que são mais experientes do que as mulheres mais novas na igreja. Elas precisam, essas mulheres maduras na igreja, que têm um espírito manso e tranquilo, como que elas devem se conduzir? Elas devem ter uma conduta reverente, não ser caluniadora, não ser escravizada a muito vinho e que sejam mestras do bem. Precisa ser professora do bem. Essa é uma mulher de Deus. Ela ensina as outras mulheres mais jovens a serem mestras do bem. Como? Amando o seu marido, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmã, quando você é uma mestra do bem, a sua casa melhora e a igreja melhora. A igreja precisa de mulheres crentes. Amém, queridas? Mulheres de oração, mulheres que servem na igreja. Mulheres que vão ser modelo para as mais jovens e que vão criar uma geração de mulheres firmes em Deus. Isso serve para homens, para jovens, para filhos, para filhas. Essa é uma palavra que define o gênero masculino e o gênero feminino. Bom, quando a gente chega a esse momento em que a verdadeira masculinidade foi definida e a verdadeira feminilidade foi definida, e esses dois se casaram, como que eles têm uma casa agora que adora a Deus? Pergunta para mim, como, pastor? Fala, como? Como? E aí, como? Pergunta, como? Eu já sou homem de Deus, pastor, eu sou uma mulher de Deus. Como então agora a gente vai ter uma casa que vai adorar a Deus junta? 3 coisas que o Salmo ensina a gente. E eu vou expor isso aqui rapidinho. Primeiro, essa é uma casa feliz. Em segundo lugar, é uma casa que tem hábitos saudáveis. Em terceiro lugar, é uma casa que tem autenticidade. É uma casa feliz, é uma casa que tem hábitos saudáveis e é uma casa autêntica. O
Salmo começa dizendo: bem-aventurado todo aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo começa dizendo: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. A sua casa, quando ela está em Deus, ela precisa ser uma casa feliz. Olha o que a rainha de Sabá diz de Salomão, em 1 Reis, no capítulo 10, versículo 8, usando esta mesma palavra. Ela diz: felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Você sabe o que a rainha de Sabá observa em Salomão? Que quem convive com Salomão é que é feliz. Olha que coisa impressionante. A sua casa é uma casa feliz quando você se posiciona em Deus. Felizes são seus filhos porque são seus filhos. Feliz a sua esposa porque é a sua esposa. Feliz o seu marido porque você é o marido dela. Feliz é aquele que encontrou o caminho em Deus, porque ele proporciona alegria para o outro. Este é o fim do casamento, é a gente, ou a finalidade do casamento, é a gente fazer o outro feliz. Amém, queridos? É uma casa que vai lutar. E o que é ser feliz? Jesus vai definir isso no Sermão do Monte. Felizes são os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Quem é feliz não anda, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tomou uma decisão. E qual é a decisão dele? Ele não se separa de Deus. O que é separar-se de Deus? É aceitar os conselhos fora da palavra de Deus, é trazer para dentro de casa hábitos que não pertencem a Deus, é participar dessa cultura sem Deus. Você precisa, em nome de Jesus, para que a sua casa seja feliz, ficar longe da opinião dos pecadores. Ficar longe dos costumes e da prática dos pecadores. Ficar longe da companhia dos pecadores que te afastam de Deus. Irmãos, os crentes precisam ter postura de crente. As casas dos crentes precisam ser casas de gente crente. Você já viu casamento de crente hoje em dia? Como é que é? Vem na igreja, canta aleluia de Handel. A bênção pastoral, glória a Deus. Quando vai para a festa, tem um DJ esperando lá. Ô, irmãos, eu como pastor, ultimamente eu tenho tido dificuldade em festa de casamento. Tem uma hora que eu falo assim: eu vou embora, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tudo crente, festa com bebida, com dança, uma discoteca naquele negócio. E eu fico pensando, onde é que vai parar isso? Costumes que não... Será que não dá para fazer uma festa legal sem essas coisas? Claro que dá. É claro que dá. Família de crente que convive com, às vezes, na própria família, tem gente que não é crente. Quem aqui é assim? Tem cunhado, cunhada, primo, tio, tia, que não é crente. Aí vai no churrasco. Deus amado, não é na sua casa, é na casa do outro. Você pode colocar o limite, mesmo estando na casa do outro. É uma postura de vida que você precisa ter. Você tem uma casa feliz. E você, para continuar sendo feliz, não pode adotar práticas que não pertençam a Deus. Você precisa lutar contra essas coisas. Porque aí sim a verdadeira alegria vai habitar o seu lar, vai habitar o coração dos seus filhos, vai habitar a sua família. É uma casa feliz por causa de Deus. E ela descobre a alegria em Deus. Segundo lugar, é uma casa que tem hábitos saudáveis. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta família entendeu que existe um conflito entre o conselho dos ímpios e a palavra de Deus. E ela descobriu que o hábito saudável é meditar e gastar tempo na palavra de Deus. Essa família desenvolveu o hábito de encher o seu coração
com a palavra de Deus e não com o conselho dos ímpios. Eles não agem pela imaginação, eles agem pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que conduz essa família, por isso ela construiu hábitos saudáveis. É uma casa autêntica. Versículo 3. Ele é, essa família é. O ser vem antes do fazer. Ele é como uma árvore plantada junto à fonte de águas, junto deste rio. Ele é, essa família é. Antes de fazer, ela é. Posso orar por vocês? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus amado, muito obrigado por essa noite, Pai, tão especial. Muito obrigado pela Tua graça e por esse bate-papo, por essa palavra, por esse sermão, Pai, por essa palavra que vem do céu, é pão do céu para o nosso coração. Eu sei, Pai, que há muitas coisas que precisam ser corrigidas, na minha casa mesmo, na casa dos meus irmãos. A conversa aqui não é sobre perfeição, é sobre Jesus, ó Pai. Nós precisamos de Jesus, ó Pai. E eu oro para que o Senhor faça uma obra no coração da família dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. De gente que está sofrendo por causa do filho, sofrendo por causa do casamento, sofrendo por causa de decisões equivocadas. Deus, dê um alívio, Pai. Derrame da Tua graça, derrame do Teu poder, derrame do Teu amor. Derrame, Senhor, da Tua bênção, ó Pai, em nome de Jesus. E que esta família encontre alegria apenas em Cristo, hábitos saudáveis em Cristo. Encontre, Senhor, a verdadeira autenticidade em Cristo. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus.